sociais, agora reunindo o nosso quarteto, sempre nesse nosso segundo bloco, junto comigo e a Adriana Araújo, Juliana Rosa e Rodrigo Orengo, lá em Brasília. Orengo, vamos falar dessa crise gerada, né, pelo tarifaço, enfim, anunciado por Donald Trump. Há questões políticas envolvidas, a gente tem trazido essas informações dos bastidores e também publicamente, muitos atores políticos se posicionando com relação a isso. O que você nos conta, boa tarde? Muito boa tarde, Renan, Ju, Adriana, boa tarde a todos. Sabe que a avaliação hoje no governo e recebendo pesquisas, principalmente de engajamento nas redes, é que há, olha só, dividendos políticos para o governo nessa discussão com Donald Trump. A avaliação interna é que Trump entregou uma bandeira para o presidente no momento em que o grande assunto da discussão política aqui em Brasília era a crise do IOF. Pouco se fala agora de IOF, realmente o que se fala e está em todas as manchetes é a crise do tarifaço, da ameaça de tarifaço de 50% a partir de agosto, né? Então essa é uma avaliação política do governo, por isso que aliados do presidente, partidos próximos, inclusive partidos trabalhadores, começaram campanhas de engajamento nas redes sociais. O próprio presidente foi às redes botando aquele chapéu lá, aquele boné criado pelo ministro Sidônio, o Brasil é dos brasileiros. Então, para o governo politicamente, nesse momento é jogo levar esse assunto, travar essa discussão e antagonizar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, Adriana, esse é o aspecto político. Obviamente, o que mais preocupa agora, principalmente o setor produtivo, é o impacto se realmente 50% de tarifa começar a vigorar em agosto. E por isso o governo está ali trabalhando já em conversas com setores importantes, né? Hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, já conversou com setores de frigorífico, e também maquinários. Já tem conversa marcada com o setor do café, por exemplo, é importantíssimo na pauta de exportações. Então tem essa análise hoje política que é hoje positiva para o governo no sentido do que chamam de guerra de narrativas, mas é claro que a preocupação é muito maior no cenário econômico e esse é um assunto que eu sei que a Ju vai tratar na nossa conversa. Até porque, Orengo, o dividendo político, qual é a durabilidade dele? A gente está, enfim, 1 ano e alguns meses da eleição presidencial, que já começou o embate, mas esse dividendo político vai durar quanto tempo? E se a economia reagir muito negativamente a uma possível ou suposta tarifação de 50%, o que acontece? Aí o dividendo político com o prejuízo econômico, né, Ju? Pode ter uma durabilidade menor ainda. Então, a Ju vai focar em inflação, né, Ju? Que é o que mais pega no bolso do brasileiro. Como é que é a equação agora do que isso pode representar? Pois é. Boa tarde. Tudo bom, Adri, Renan, Orengo? Boa tarde aí para todos. A questão do recorte na inflação é porque o governo fez bem ao esperar antes de fazer uma resposta, atuar naquela lei de reciprocidade, que é devolver aquela tarifa que os Estados Unidos colocou sobre produtos brasileiros. Porque os empresários estão dizendo para o governo que eles acreditam que daqui até o dia 1º de agosto é importante confiar que você tem uma oportunidade de tentar, através da via diplomática, negociar algum caminho alternativo, né? Então, o governo optou corretamente por esse caminho e, se tiver a reciprocidade, seria não sobre todos os produtos, porque senão ficaria tudo muito caro, né? Ia aumentar muito a inflação. Você imaginar que ia aumentar em 50% o imposto para importar produtos americanos para o Brasil, então produtos acabados, peças para a indústria. Então o governo pensa em, se fizer uma resposta, até o ministro Haddad já falou sobre isso, né? O presidente Lula, que seriam medidas pontuais, talvez quebrar patente de medicamentos, audiovisual e medidas não tarifárias também, segundo o Haddad, que também seria uma resposta. Então você tem esse olhar, né, de que não dá para aumentar na mesma proporção. Olhando para dólar também há uma preocupação, que o dólar vinha na casa dos 5,40, né, já está aí na casa dos 5,60 de novo, voltou. Então isso preocupa, claro que o dólar pesa em preços de alimentos, fertilizantes, combustível, né, e tudo mais. E um terceiro fator, aí é o lado positivo, né? Muita gente está me perguntando se sobrar produto aqui dentro do Brasil, se não pode baixar preço. Pode.
café, principalmente, vira em boa hora, né? Café a gente tá falava caro. disso ontem, né, Ju? Então, café, carne, laranja, todos os derivados de aço também, eletrodomésticos, carro, a parte de açúcar, milho. Estava olhando uma lista que são produtos que o Brasil vende muito para os Estados Unidos e, obviamente, se eles não venderem, vai sobrar mais produto aqui dentro do Brasil. Mas é um alívio temporário, tá? Ele não é sustentável. Porque o próprio presidente Lula já falou que vai ajudar os empresários a acharem outros mercados. E 2, porque se você imaginar que café e carne estão faltando no mundo todo, tá? Então, rapidamente, eles teriam, a China gostaria de comprar mais carne, então tem aí um mercado grande. Mas também é importante olhar que quando a empresa também, ela se prepara para um volume X de consumo, né? Se diminui o consumo, ela não vai ter perda de rentabilidade. Ela vai vender ele mais barato para queimar o estoque, mas ela pode, por exemplo, diminuir a partir do tamanho do mercado consumidor dela, que é menor. E aí pode até demitir pessoas, né? Diminuir ali a estrutura produtiva. Então, num primeiro momento, sim, podemos ter queda de preços, mas não se sustenta isso durante muito tempo. E a dificuldade maior é para encontrar mercados para os produtos industrializados do Brasil, que os Estados Unidos são grandes compradores. Aí, para você abrir esses novos mercados, para agro, enfim, é mais fácil. Mas para os produtos industrializados já seria mais difícil e é o principal do que compõe ali o que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Os produtos industrializados representam a grande maioria. Isso que você está falando é importante, porque muita gente tem na cabeça que a China é muito mais importante, porque a gente exporta 3 vezes mais para a China do que para os Estados Unidos. Mas a China é basicamente soja, petróleo, né? E Estados Unidos tem básico, mas também tem matéria-prima, máquinas, equipamentos, aeronaves, né? Então, realmente pesa muito na indústria, né? E o setor produtivo esperando que a conversa deixe de ser na base da chantagem e da ameaça, né, Orengo? E se torne, de fato, uma conversa séria que leve em consideração a importância da economia brasileira, né? Isso é importante, viu, Adriana, porque a gente tem essa divisão. Uma coisa é a análise política, a avaliação política do governo, de que forma o governo comunica isso para o público interno. Outra é a questão pragmática, a questão prática. É realmente uma preocupação muito grande do setor produtivo, uma preocupação, inclusive, interna do governo de consequente desemprego, por exemplo. Consequência política que depois, como você estava mencionando, afeta a área política. Então, o discurso, essa guerra nas redes, o governo está se engajando, mas ao mesmo tempo já determinou e já identificou na equipe pessoas que vão fazer essa interlocução, E uma delas é justamente o vice-presidente Geraldo Alckmin, primeiro com o setor produtivo brasileiro, já fazendo essas reuniões, vai ter um comitê, uma representação contínua de diálogo com o setor produtivo e também canais de diálogo, claro, com os Estados Unidos, que isso é o fundamental agora nessa negociação para evitar que essa tarifa realmente seja aplicada já em agosto. Eu acho que o mais difícil, e eu tenho ouvido isso do empresariado, é que você não tem argumento técnico, A discussão não é econômica, é política, basicamente. Então, como é que você senta na mesa quando o presidente dos Estados Unidos manda uma carta para o presidente do Brasil, uma carta, enfim, num tom completamente errático, desrespeitoso e que não tem ali, inclusive tem uma mentira, que o Brasil tem superávit, não, Tem déficit, tem déficit, na relação. Eles têm superávit, Então, realmente uma relação complexa aí de ser resolvida. Não é trivial, porque não é um argumento econômico. Sabe quando acontece uma coisa ruim, que a gente sofre, reclama, e depois passa um tempo e a gente fala assim, olha, mas pensando bem, aquilo lá até que foi bom. Tomara que seja uma oportunidade para isso, para sair do bate-boca, que o bate-boca político nas redes, ele vai seguir, mas que a gente avance além desse bate-boca, que a gente discuta efetivamente as relações comerciais do Brasil, e não só com os Estados Unidos, com o mundo, diversificando mercados, investindo na indústria nacional que precisa se fortalecer para que a gente conquiste novos mercados, inclusive os europeus. Então, enfim, que seja um capítulo triste, um capítulo de uma chantagem vergonhosa, mas que leve a gente adiante. A conversa é sempre muito boa entre nós aqui, viu? Obrigada, Orengo. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada, Ju. Valeu, bom fim de semana. Valeu.